Antes de começar, já deixa o seu like, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque o que eu vou contar não é uma história da qual eu me orgulho. Durante muito tempo tentei convencer a mim mesma de que eu tinha sido apenas vítima das circunstâncias, de um casamento que havia perdido a emoção e de um marido que colocava o trabalho acima de tudo. Hoje consigo admitir a verdade sem procurar desculpas. Eu traí meu marido, menti para minha filha, manipulei pessoas que confiavam em mim e, quando achei que ainda controlava a situação, Henrique descobriu tudo. Em vez de gritar, ameaçar ou agir por impulso, ele reuniu provas, esperou o momento certo e me obrigou a enfrentar, de uma só vez, todas as consequências das escolhas que eu vinha fazendo havia meses. Meu nome é Júlia. Na época, eu estava casada havia quase 16 anos com Henrique, um bombeiro militar bastante conhecido em Vale Sereno, uma cidade de médio porte no Paraná. Henrique havia passado quase toda a vida adulta correndo para lugares dos quais qualquer pessoa sensata tentaria fugir. Incêndios, acidentes de trânsito, enchentes, resgates em rodovias, casas desabando. Quando o telefone tocava, ele simplesmente ia. Quando éramos mais jovens, eu admirava aquilo. Sentia orgulho quando alguém agradecia pelo trabalho dele. Com o passar dos anos, porém, comecei a enxergar a mesma dedicação de outra maneira. Passei a dizer que ele nunca estava em casa, que sempre havia uma emergência mais importante do que eu, que nosso casamento tinha virado uma rotina sem emoção. Durante muito tempo usei isso como justificativa para o que fiz. Hoje sei que eu poderia ter conversado, pedido mudanças ou até terminado o casamento. Em vez disso, escolhi mentir. A noite em que tudo começou a desmoronar deveria ter sido uma noite feliz. Estávamos em um bar comemorando os 15 anos de serviço de Henrique no batalhão. Havia colegas de trabalho, amigos antigos, vizinhos e alguns parentes. Eu tinha organizado praticamente tudo. Escolhi o lugar, mandei fazer o bolo, combinei com uma pequena banda e preparei até um discurso. Em determinado momento levantei minha taça e disse, diante de todos, que Henrique era um homem que passava a vida salvando desconhecidos, um verdadeiro herói da nossa cidade. Todos aplaudiram. Henrique sorriu para mim. Quem olhasse de fora teria certeza de que éramos um casal feliz. Eu sabia que era uma encenação. O mais assustador é que, naquela época, eu já estava tão acostumada a fingir que quase não percebia quando começava a atuar. Meu amante também estava naquela festa. O nome dele era Otávio. Para Henrique, Otávio era apenas um conhecido do nosso círculo social, alguém que aparecia em churrascos, aniversários e reuniões de amigos. Para mim, ele havia se tornado uma fuga. Nosso caso tinha começado alguns meses antes. Toda quinta-feira eu dizia que iria ao Pilates, a algum encontro de leitura ou sairia com amigas. Na verdade, dirigia até uma pousada discreta nos arredores da cidade, onde encontrava Otávio. No início eu dizia a mim mesma que seria apenas uma aventura. Algo passageiro. Depois comecei a imaginar uma vida ao lado dele. Quanto mais alimentava aquela fantasia, mais Henrique parecia um problema que precisava ser removido do caminho. Foi então que comecei a pensar no divórcio. Eu não queria apenas sair do casamento. Queria sair em vantagem. Queria preservar a imagem de esposa cansada, abandonada emocionalmente e obrigada a tomar uma decisão difícil. E foi nesse momento que fiz algo que ainda hoje tenho dificuldade de admitir. Naquela noite da comemoração, coloquei uma substância sedativa na bebida de Henrique. Não pretendia matá-lo nem provocar algo grave. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Minha intenção era que ele ficasse desorientado, parecesse bêbado e talvez passasse mal diante dos colegas. Eu vinha construindo uma narrativa de que ele estava exausto, emocionalmente instável e talvez começando a ter problemas com bebida. Se aquela imagem se fortalecesse, imaginei que poderia usá-la mais tarde durante a separação. Otávio conhecia parte do plano. Ele dizia que, se eu realmente quisesse sair daquele casamento, precisava pensar em mim primeiro. O que nenhum de nós sabia era que uma funcionária do bar chamada Sônia havia me visto mexer no copo. Alguns minutos depois Henrique foi ao banheiro. Sônia entrou logo atrás, fechou a porta e disse de maneira direta: "Não bebe o que sua esposa deixou na sua frente." Henrique perguntou do que ela estava falando. Sônia explicou que havia me visto colocando alguma coisa no copo enquanto ninguém parecia observar. Depois saiu e voltou ao trabalho. Eu não sabia de nada disso. Quando Henrique retornou à mesa, parecia completamente normal. Sorriu para mim, cumprimentou Otávio e ficou alguns segundos atrás da minha cadeira.
Eu olhava para o copo dele e acreditava que tudo estava acontecendo exatamente como eu havia planejado. Henrique disse que iria buscar outra bebida no balcão. Em algum momento, sem chamar atenção, trocou nossos copos. Foi um movimento simples e rápido. Eu estava conversando com Otávio e não percebi. Pouco depois peguei o copo que acreditava ser meu e bebi. No começo não senti nada. Continuei sorrindo, conversando e representando a esposa feliz. Então minhas pálpebras ficaram pesadas. Tentei pegar minha taça e minha mão não encontrou o lugar certo. Otávio segurou o copo antes que caísse. Eu ri, achando que talvez tivesse bebido vinho demais. Henrique se aproximou e perguntou com uma tranquilidade que hoje ainda me causa arrepios. Está tudo bem, amor? Respondi que o salão parecia girar. Ele colocou a mão nas minhas costas e assumiu perfeitamente o papel de marido preocupado. Otávio comentou que talvez eu tivesse exagerado na bebida. Henrique respondeu que provavelmente eu só estava cansada. Tentei me levantar e quase caí sobre Otávio. Henrique me segurou e me colocou novamente na cadeira. O problema é que eu também estava perdendo completamente o controle do que dizia. Comecei a falar bobagens. Comentei sobre o perfume de Otávio e disse que ele cheirava melhor do que Henrique depois de um plantão. Otávio ficou vermelho. Henrique continuou calmo. Então cometi um erro ainda pior. Murmurei alguma coisa sobre a próxima quinta-feira. Henrique ficou imóvel por um instante. Eu mal percebi. Mais tarde entendi que aquela única palavra tinha sido suficiente para fazê-lo prestar atenção em algo que até então talvez parecesse apenas coincidência. Quinta-feira era justamente o dia das minhas supostas aulas e reuniões com amigas. Henrique me levou para casa naquela noite. No dia seguinte acordei com uma dor de cabeça terrível e uma sensação de vazio. Disse que provavelmente o vinho tinha me feito mal. Ele preparou café, trouxe água e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Interpretei o comportamento dele como prova de que meu segredo continuava seguro. Nossa filha, Manuela, de 14 anos, estava em uma viagem escolar naquele fim de semana. Até agradeci mentalmente por ela não ter me visto naquele estado. Eu não fazia ideia de que Henrique já estava juntando as primeiras peças. Ele não me confrontou. Essa foi a parte que eu mais subestimei. Henrique nunca foi explosivo. A profissão tinha ensinado uma coisa que eu deveria ter lembrado. Diante de uma emergência, ele não entrava em pânico. Primeiro observava. Depois avaliava os riscos. Só então tomava uma decisão. Enquanto eu acreditava que tudo tinha passado, ele procurou um advogado e conversou com Leandro, um primo que trabalhava como investigador particular. Contou a ele sobre o aviso de Sônia, sobre minha reação à bebida e sobre a palavra quinta-feira. Leandro começou a acompanhar meus movimentos dentro dos limites legais. Henrique também percebeu que eu mantinha um segundo aparelho escondido dentro de uma bolsa que raramente usava. Ele não tentou invadir o telefone, mas começou a observar minha rotina com atenção. E eu, convencida de que ele não desconfiava de nada, facilitei o trabalho. Na quinta-feira seguinte saí de casa dizendo que teria uma aula especial. Henrique não fez perguntas. Pelo contrário, desejou que eu aproveitasse. Dirigi até a pousada Recanto das Araucárias, cerca de 40 minutos distante da cidade, e encontrei Otávio. Leandro já acompanhava meus deslocamentos. Fotografou minha chegada ao estacionamento, a entrada de Otávio alguns minutos depois e nossa saída horas mais tarde. Não precisou invadir quartos, hackear celulares nem fazer nada parecido com filme. Nossa própria imprudência criava as provas. Nas semanas seguintes repetimos praticamente a mesma rotina. Mesmo local, horários parecidos, abraços na entrada, refeições em restaurantes próximos. Henrique encontrou recibos que eu havia escondido, comprovantes de gastos incompatíveis com minhas explicações e reservas feitas com nomes abreviados. Mas a prova mais devastadora apareceu por causa de um erro meu. Uma conversa entre mim e Otávio ficou sincronizada em um antigo tablet da família que permanecia guardado em um armário. Quando Henrique abriu o aparelho, encontrou meses de mensagens. Não eram apenas declarações amorosas. Havia piadas cruéis sobre ele. Em uma conversa eu dizia que Henrique era previsível demais para descobrir qualquer coisa. Em outra, Otávio perguntava quando eu finalmente teria coragem de terminar o casamento. Em determinado momento escrevi que queria Henrique fora do caminho e que estava cansada de representar o papel de esposa de um homem que só sabia falar de plantões, responsabilidade e dever. Então Henrique encontrou a mensagem que eliminava qualquer dúvida sobre a festa. Otávio perguntou se o plano da bebida tinha funcionado.
Eu respondi. Deu errado. Eu mesma passei mal. Era tudo de que Henrique precisava. Ele fez cópias das conversas, entregou o material ao advogado e passou a agir com muito mais cuidado. Enquanto isso, eu continuava dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Preparava o café da manhã, conversava com Manuela, beijava Henrique antes de sair, e minutos depois, mandava mensagens escondidas para Otávio. Quando penso naquela época, o que mais me assusta é perceber como mentir tinha se tornado fácil. Eu não me enxergava como alguém cruel. Eu me achava inteligente. Convenci a mim mesma de que estava apenas preparando minha nova vida. Algumas semanas depois sugere que fizéssemos um grande churrasco em casa. Havíamos reformado parte do quintal e eu disse que seria uma boa oportunidade para convidar novos vizinhos, colegas do batalhão e amigos. Queria criar uma sensação de normalidade. Queria reforçar diante de todos a imagem de uma família perfeita enquanto decidia como sair daquele casamento nas minhas próprias condições. Henrique concordou imediatamente. Só muito tempo depois entendi que, naquele instante, ele decidiu usar justamente aquela festa para encerrar a mentira. Passamos a manhã preparando tudo. Manuela ajudou a organizar as mesas. Henrique ficou responsável pela churrasqueira. Eu coloquei luzes pelo jardim, organizei as bebidas e cuidei da música. Convidei Otávio. Também convidei Clarissa, noiva dele, sem imaginar que Henrique já conhecia toda a história. Sim, Otávio também traía alguém. Ele me dizia que o relacionamento com Clarissa estava praticamente acabado. A única coisa estranha era que aquele relacionamento praticamente acabado nunca terminava. Eu aceitava a desculpa porque precisava acreditar que, no futuro, ficaríamos juntos. No fim da tarde o quintal estava cheio. Eu usava um vestido claro, segurava uma taça de vinho e me sentia estranhamente confiante. Henrique parecia tranquilo demais, mas interpretei aquilo como cansaço. Otávio chegou algum tempo depois. Ficou perto de mim em vários momentos. Tocou discretamente meu braço quando acreditava que ninguém observava. Fizemos algumas piadas que só nós dois entendíamos. Henrique percebeu tudo. A diferença é que naquele momento ele já não estava tentando descobrir nada. Estava apenas esperando. Depois que todos comeram e começaram a relaxar, Henrique bateu uma colher na lateral do copo e pediu atenção. Eu sorri, imaginando que ele faria algum discurso de agradecimento. Ele começou falando sobre os 15 anos no Corpo de Bombeiros. Contou histórias leves, brincou sobre gatos presos em telhados e disse que a profissão havia lhe ensinado muito sobre coragem. Algumas pessoas riram. Então o tom dele mudou. Henrique disse que também havia aprendido sobre confiança, honestidade e sobre como certos incêndios começam exatamente onde ninguém espera. O quintal ficou silencioso. Foi quando senti a primeira pontada verdadeira de medo. Henrique ergueu o copo na direção de Otávio e falou: "Quero fazer um brinde especial ao homem que vem fazendo companhia à minha esposa em quase todas as quintas-feiras dos últimos meses." Meu corpo inteiro congelou. Clarissa virou o rosto para Otávio. Manuela olhou para mim. Ninguém riu. Otávio ficou branco. Eu tentei reagir antes que a situação escapasse totalmente das minhas mãos. Perguntei a Henrique que tipo de palhaçada era aquela. Ele levantou uma mão e respondeu calmamente: "Você vai poder falar. Mas primeiro eu quero que todos saibam por que estamos aqui." Em seguida pegou uma caixa e retirou vários envelopes. Havia fotografias minhas entrando na pousada com Otávio, cópias de recibos, registros de reservas, horários e capturas das conversas encontradas no tablet. Tudo estava organizado em ordem cronológica. Henrique não gritava. Não me xingava. E talvez por isso tenha sido ainda mais devastador. Ele apresentava os fatos como alguém lendo um relatório. Clarissa começou a chorar enquanto examinava algumas páginas. Um colega de Henrique olhava para Otávio com uma expressão que eu não gostaria de ver dirigida a mim. Algumas amigas minhas simplesmente se afastaram. Comecei a argumentar que Henrique estava exagerando, que aquilo era uma invasão de privacidade e que um problema conjugal não deveria ser transformado em espetáculo diante de outras pessoas. Então ele olhou diretamente para mim e perguntou: "Você quer que eu mostre também as mensagens sobre o meu copo?" Senti como se o chão desaparecesse. Respondi que não sabia do que ele estava falando. Henrique continuou: "Na noite da minha comemoração, você colocou alguma coisa na minha bebida. Uma funcionária viu e me avisou. Eu troquei os copos. Foi por isso que você quase apagou na mesa." Alguém atrás de mim soltou um palavrão. Outra pessoa perguntou se aquilo era sério. Manuela começou a chorar.
Desesperada, tentei explicar. Disse que não era veneno, que eu jamais pretendia matar Henrique, que a quantidade era pequena e que ele estava distorcendo o que havia acontecido. Cada palavra que saía da minha boca tornava a situação pior. Henrique apenas respondeu: então você admite que colocou alguma coisa no meu copo. Foi naquele instante que entendi a armadilha. Eu tinha acabado de confirmar diante de várias testemunhas justamente aquilo que tentava negar. Otávio tentou sair discretamente do quintal, mas Clarissa chamou pelo nome. Ele parou. Ela perguntou havia quanto tempo aquilo acontecia. Otávio não respondeu. Henrique respondeu por ele: quase 9 meses. Clarissa retirou o anel de noivado e o colocou sobre a mesa. Otávio tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu ainda buscava alguma maneira de recuperar o controle. Disse que meu casamento estava morto havia anos. Disse que Henrique nunca estava presente, que eu tinha me sentido invisível e que Otávio me fazia sentir viva novamente. Henrique ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele fez apenas uma pergunta. Isso também explica tentar me dopar. Eu não tinha resposta. Então veio a parte que ele havia preparado durante semanas. Henrique pegou uma pasta fina e informou que o pedido de divórcio estava sendo protocolado. Disse também que seu advogado havia solicitado medidas urgentes relacionadas à guarda de Manuela, principalmente por causa do episódio da bebida e das mensagens que indicavam que eu pretendia prejudicá-lo durante a separação. Eu ri de nervoso e disse que ele não poderia simplesmente tirar minha filha de mim. Henrique respondeu que não era ele quem decidiria aquilo, mas um juiz, e que Manuela também seria ouvida. Todo o material seria entregue às autoridades e aos profissionais responsáveis pelo caso. Depois veio a questão da casa. Eu sempre dizia que aquela casa era nossa, mas o imóvel tinha sido comprado por Henrique antes do casamento, com dinheiro herdado do pai. Havíamos feito reformas durante os anos, então existiam questões patrimoniais que seriam discutidas legalmente, porém eu não poderia simplesmente agir como se tivesse controle absoluto sobre a propriedade. O advogado já havia orientado Henrique sobre como meus objetos pessoais poderiam ser retirados de forma organizada e sem confronto. Quando ouvi aquilo, senti uma raiva enorme. Avancei um passo e comecei a insultá-lo. Henrique me interrompeu imediatamente. Não na frente da nossa filha. Então olhei para Manuela. Eu esperava que ela viesse até mim. Esperava que dissesse que aquilo era cruel, que pedisse ao pai que parasse ou que, pelo menos, segurasse minha mão. Ela apenas enxugou as lágrimas e disse: mãe, eu não quero ir com você. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que todos os documentos. Tentei me aproximar. Manuela recuou. Disse que não sabia quem eu era e perguntou quantas vezes eu tinha mentido olhando diretamente para ela. Eu não consegui responder. Olhei ao redor procurando algum apoio. Minhas amigas estavam em silêncio. Otávio permanecia próximo ao muro, com as 2 mãos na cabeça. Clarissa chorava. Henrique continuava imóvel. Naquele momento entendi que ele não havia planejado apenas revelar a traição. Ele tinha eliminado, ao mesmo tempo, todas as rotas que eu usaria para controlar a narrativa. Minha versão da história, minha imagem diante dos amigos, meu relacionamento com Otávio, minha posição dentro da casa e a certeza de que Manuela ficaria do meu lado. Tudo desabou em poucos minutos. Saí naquela noite com uma pequena mala e fui dormir na casa de uma conhecida. Eu queria desaparecer. No dia seguinte procurei Otávio. Ele também estava destruído. Clarissa tinha terminado o noivado, sua família já sabia de tudo e alguns rumores começavam a circular entre pessoas do trabalho. Durante alguns dias nós nos convencemos de que aquilo significava que finalmente deveríamos ficar juntos. Afinal, tínhamos perdido tanto por causa daquela relação que admitir que ela também era uma mentira parecia insuportável. Desliguei o celular durante horas e evitei falar com Manuela porque não sabia o que dizer. Essa foi mais uma escolha de que me arrependo. Minha filha interpretou meu silêncio como abandono. Henrique fez exatamente o contrário. Ficou ao lado dela, reorganizou a rotina e tirou alguns dias para ajudá-la a lidar com tudo. Mais tarde soube que Manuela a ajudou a guardar algumas coisas minhas. Roupas foram separadas, fotografias colocadas em caixas e objetos pessoais entregues de maneira formal. Henrique aproveitou para mudar pequenas coisas na casa que eu sempre insistia em controlar. Pintou a cozinha de outra cor. Reorganizou o quintal. E fez uma coisa que me provocou uma mistura dolorosa de ciúme e culpa. Transformou parte da sala de jantar em um pequeno espaço de pintura para Manuela. Ela sempre gostara de arte, mas eu costumava tratar aquilo como um simples passatempo.
Henrique comprou materiais, colocou uma mesa grande, organizou iluminação e deixou que ela criasse o próprio espaço. Quando fiquei sabendo, fiquei incomodada porque eu imaginava que a casa ficaria vazia sem mim. Em vez disso, tive a impressão de que os dois estavam respirando melhor. O processo de separação avançou, e minha relação com Otávio começou a mostrar rachaduras quase imediatamente. Sem o segredo, a adrenalina desapareceu. O homem que parecia fascinante nas tardes escondidas da pousada se transformou em alguém nervoso, irritado e obcecado em culpar Henrique por tudo. Eu também culpava Henrique. Dizia que ele tinha destruído nossas vidas de propósito. Levou tempo até eu admitir que as provas só existiam porque nós havíamos criado cada uma delas. Algumas semanas depois Clarissa me mandou uma única mensagem. Não foi agressiva. Ela escreveu: "Obrigada por ter me mostrado, mesmo sem querer, quem ele realmente era." Eu não respondi. Mais tarde descobri que Otávio havia perdido uma oportunidade profissional importante porque sua reputação entre alguns parceiros se deteriorou depois do escândalo. Ele jurava que Henrique tinha interferido. Nunca apareceu qualquer prova disso. Na realidade, Henrique não precisava fazer mais nada. A história já circulava sozinha. Talvez essa tenha sido uma das partes mais eficientes daquilo que eu chamava de vingança. Ele simplesmente deixou que nossas escolhas produzissem as próprias consequências. Cerca de um mês depois, fui até a casa para tentar conversar. Manuela estava na casa de uma amiga. Henrique abriu a porta, mas não me convidou para entrar. Eu tinha ensaiado um discurso inteiro dentro do carro. Quando vi o rosto dele, esqueci metade. Disse que precisava explicar algumas coisas. Henrique respondeu que as explicações deveriam ter vindo antes das mentiras. Pedi desculpas. Ele perguntou por qual parte exatamente. Pela traição? Pela manipulação? Pela bebida? Pelas vezes em que usei nossa filha como cobertura para algumas das minhas desculpas. Respondi que a situação era mais complicada. Henrique balançou a cabeça e disse: "Não, Júlia. Era complicado antes. Depois que você decidiu mentir, ficou simples." Tentei dizer que ele também tinha responsabilidade pelo fracasso do casamento, que trabalhava demais, chegava cansado e que durante anos eu tinha me sentido sozinha. Para minha surpresa, Henrique concordou. Disse que provavelmente não tinha sido um marido perfeito e que reconhecia muitas das próprias falhas. Depois completou: "Mas eu nunca pedi que você fosse perfeita. Pedi que fosse honesta." Eu havia levado uma carta para Manuela. Henrique aceitou entregá-la, mas deixou claro que a decisão de ler seria dela. Quando estava indo embora, perdi o controle e disse que ele nunca tinha sido uma pessoa fácil de amar. Henrique não discutiu. Respondeu apenas: "Talvez. Mas isso não te dava o direito de me transformar em inimigo dentro da minha própria casa." Voltei para o carro tremendo. Otávio estava me esperando e perguntou se Henrique havia tentado me humilhar novamente. Respondi que não. Aquilo era verdade. Henrique já não precisava me humilhar. A vergonha vinha comigo. Nos meses seguintes, Otávio e eu tentamos transformar nossa relação em algo oficial. Na época aquilo parecia necessário. Se terminássemos imediatamente, teríamos de admitir que havíamos destruído 2 relacionamentos por uma fantasia. Então nos agarramos um ao outro. Fomos morar juntos. Começamos a publicar algumas fotos discretas. Evitávamos falar sobre o passado. Chegamos até a mencionar casamento. Eu queria acreditar que começar uma vida nova apagaria a antiga. Não apagou. Sempre que via uma adolescente caminhando ao lado do pai, pensava em Manuela. Quando ouvia sirenes, lembrava de Henrique. E as quintas-feiras, que antes representavam liberdade e segredo, passaram a me causar ansiedade. Pouco tempo depois descobri que Henrique vinha recebendo ajuda de Beatriz, irmã mais velha de Otávio. Beatriz nunca tinha aprovado o comportamento do irmão. Ela procurou Henrique inicialmente para saber como Manuela estava. Depois começou a aparecer de vez em quando na casa, levando materiais de pintura e conversando com minha filha. Quando soube disso, senti uma raiva irracional. Liguei para Otávio e perguntei se ele tinha conhecimento. Ele respondeu que Beatriz era adulta, fazia o que queria e que os dois quase não se falavam desde que tudo tinha acontecido. Passei a imaginar Henrique e Beatriz juntos. Imaginei Manuela gostando dela. Imaginei outra mulher entrando em espaços que antes eram meus. Eu, que havia traído meu marido, sentia ciúme da possibilidade de ele seguir em frente. A hipocrisia era enorme, mas naquele momento eu ainda não conseguia enxergá-la.
Foi então que Otávio sugeriu que oficializássemos nossa união. Concordei. Marcamos uma pequena cerimônia em uma vinícola no interior de Santa Catarina. E eu tive uma ideia que hoje reconheço como cruel e infantil. Mandei um convite para Henrique e Manuela. Escrevi à mão, sem ressentimentos. Espero que vocês consigam seguir em frente também. Na minha cabeça aquilo parecia maturidade. Na verdade, eu queria provocar uma reação. Queria descobrir se ainda tinha algum poder sobre Henrique. Não recebi resposta. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Algum tempo depois, durante uma discussão com Otávio, Beatriz contou que tinha visto Henrique queimando o convite em uma pequena fogueira no quintal. Segundo ela, ele olhou para as cinzas e brincou que não valia a pena guardar lixo inflamável dentro de casa. Quando Otávio me contou, fiquei furiosa. Disse que aquilo era infantil. No fundo, porém, doeu porque significava algo muito pior para mim. Henrique estava se tornando indiferente. Enquanto eu ainda tentava provocar uma reação, ele começava a viver sem precisar responder. O casamento com Otávio aconteceu, mas não foi o recomeço que eu imaginava. Pouco tempo depois começamos a discutir sobre dinheiro, rotina, confiança e passado. Sempre que ele escondia o celular, eu imediatamente imaginava outra mulher. Ele fazia a mesma coisa comigo. É difícil explicar o nível de paranoia de duas pessoas que construíram uma relação através de uma traição e depois esperavam confiar uma na outra. Certa noite perguntei se ele ainda teria escolhido ficar comigo caso tudo não tivesse sido descoberto. Otávio demorou alguns segundos a mais do que deveria para responder. Foi suficiente. Comecei a perceber que talvez nossa relação só tivesse parecido intensa porque era proibida. Enquanto isso, as poucas notícias que eu recebia sobre Manuela vinham de parentes ou através dos profissionais envolvidos no processo. Ela estava melhor. Tinha voltado a pintar com frequência e participará de uma exposição escolar. Henrique reorganizou alguns horários para passar mais tempo com ela. Beatriz continuava aparecendo ocasionalmente. Não todos os dias. Não como alguém tentando substituir uma mãe. Apenas como uma adulta que escutava. Talvez isso fosse justamente o que mais me incomodava. Eu começava a perceber que Manuela não precisava de alguém tentando ocupar meu lugar. Precisava simplesmente de adultos que não mentissem para ela. Meses depois consegui um encontro supervisionado com minha filha. Ensaiara o que dizer durante dias. Quando Manuela entrou na sala, parecia diferente. Não fisicamente. O olhar dela estava mais velho. Sentei diante dela e comecei a pedir desculpas. Ela ouviu tudo sem interromper. Depois fez uma pergunta. Por que você tentou machucar o pai? Respondi que nunca tinha pretendido machucá-lo de verdade, que eu havia tomado uma decisão desesperada e estúpida. Manuela ficou olhando para mim por alguns segundos e disse: Você sempre fala do que pretendia. Nunca do que fez. Eu fiquei sem resposta. Ela contou que durante semanas acordava no meio da noite imaginando o que teria acontecido se Sônia não tivesse avisado Henrique. Disse que começou até a desconfiar das próprias lembranças da infância, porque já não sabia em quais momentos eu tinha sido sincera. Foi naquele encontro que finalmente compreendi que minha traição não havia sido apenas contra meu marido. Eu também tinha destruído parte da segurança emocional da minha filha. Depois da visita, fiquei dentro do carro chorando por quase uma hora. Pela primeira vez, não chorei porque Henrique tinha acabado com minha vida ou porque eu tinha perdido a casa. Chorei porque começava a entender por que ele tinha agido daquela forma. Não estou dizendo que me expor diante de todos foi bonito. Não foi. Foi brutal. Mas eu havia criado uma situação em que Henrique acreditava estar em perigo dentro da própria casa. Em vez de explodir, ele reuniu provas, protegeu a filha, procurou orientação jurídica e escolheu um momento em que eu não conseguiria mais alterar a narrativa. Aquela havia sido sua vingança. Não uma agressão. Não uma ameaça. Não uma cena de filme. Ele simplesmente colocou a verdade diante das mesmas pessoas para quem eu vinha mentindo. Depois deixou que eu convivesse com ela. Alguns meses mais tarde, meu casamento com Otávio começou a desmoronar de vez. Encontrei mensagens dele com outra mulher. Segundo ele, não era nada sério. Eram apenas conversas. Aquela expressão me atingiu porque tinha sido praticamente a mesma que eu usara no início da nossa traição. Pela primeira vez senti parte daquela insegurança que Henrique provavelmente teria sentido se tivesse descoberto aos poucos. Perguntei a Otávio como eu poderia confiar nele. Ele riu e respondeu: Você realmente quer falar de confiança?
A discussão terminou com ele saindo de casa. 2 semanas depois estávamos separados. Talvez existam pessoas que iniciem um relacionamento por meio de uma traição e ainda consigam construir algo saudável. Eu não sei. No nosso caso, não funcionou. Nossa relação havia sido alimentada por segredo, adrenalina e fantasia. Quando sobraram contas, rotina e responsabilidades, percebemos que mal nos conhecíamos. Depois da separação com Otávio, enviei uma mensagem para Henrique usando um número que ele ainda não tinha bloqueado. Escrevi: talvez algum dia você perceba que também não foi suficiente para mim. Assim que apertei o botão de enviar, me arrependi. Era minha última tentativa desesperada de machucá-lo. Henrique não respondeu. Alguns dias depois, durante outra visita supervisionada, Manuela comentou quase sem perceber que o pai parecia feliz. Disse que havia uma fotografia na sala em que ela, Henrique e Beatriz apareciam rindo no quintal. Meu primeiro impulso foi perguntar se Henrique e Beatriz estavam juntos. Manuela respondeu que não sabia e acrescentou: isso não é da sua conta. A frase doeu porque era verdade. A vida de Henrique já não era mais da minha conta. Naquela noite fiquei pensando em todas as vezes em que confundi estabilidade com tédio. Henrique não era um homem de grandes declarações românticas. Não aparecia toda semana com flores. Esquecia pequenas datas. Muitas vezes voltava do trabalho cheirando a fumaça e precisava tomar banho antes de conseguir sentar comigo. Mas quando Manuela tinha febre, era ele quem ficava acordado durante a madrugada. Quando minha mãe precisou fazer uma cirurgia, Henrique reorganizou os plantões e dirigiu por horas para nos acompanhar. Quando perdi meu emprego alguns anos antes, ele nunca me fez sentir um peso. Eu havia transformado Constância em falta de emoção porque a adrenalina clandestina de Otávio parecia mais intensa. Só percebi o valor da paz depois de perder o direito de voltar para ela. Quase um ano depois do churrasco, encontrei Henrique por acaso em uma apresentação de arte de Manuela. Cheguei cedo e fiquei no fundo do salão. Ele estava observando uma pintura grande feita por nossa filha. Beatriz estava ao lado. Não estavam abraçados nem demonstravam nada romântico. Apenas conversavam tranquilamente. Henrique parecia diferente. Mais leve. Manuela surgiu alguns minutos depois e segurou o braço dele enquanto explicava alguma coisa sobre o quadro. Fiquei observando os dois até que ela percebeu minha presença. Manuela veio falar comigo. Nosso relacionamento ainda era difícil, mas aos poucos começava a existir novamente. Eu já tinha pedido desculpas muitas vezes e aprendido uma coisa importante. Desculpas não funcionam como uma borracha. Elas não apagam o que aconteceu. No máximo, quando acompanhadas de tempo e mudança verdadeira, mostram que talvez você finalmente tenha entendido. Henrique se aproximou depois. Cumprimentou-me educadamente. Perguntei se ele estava bem. Respondeu que sim. Não havia raiva em seus olhos. Aquilo me atingiu mais do que a raiva teria atingido. Eu disse: você conseguiu o que queria. Henrique franziu a testa e perguntou do que eu estava falando. Respondi que ele tinha conseguido sua vingança. Eu havia perdido o casamento, a casa como conhecia, Otávio, a confiança de Manuela e muitos dos amigos que faziam parte da minha vida naquela época. Henrique ficou em silêncio durante alguns segundos e respondeu uma frase que nunca esqueci. Júlia, eu só parei de proteger você das consequências das suas escolhas. Meu primeiro impulso foi discutir. Queria dizer que ele também tinha escolhido me expor, que poderia ter resolvido tudo de outra maneira. Mas não consegui. Porque, no fundo, entendi exatamente o que ele queria dizer. Durante meses tratei cada consequência como se tivesse sido inventada por Henrique. Mas ele não criou o caso. Não escreveu aquelas mensagens. Não colocou nada em um copo. Não mentiu sobre as quintas-feiras. Não enganou Clarissa. Eu fiz tudo aquilo. Henrique apenas acendeu a luz em um lugar onde eu dependia da escuridão para continuar mentindo. Antes de sair da exposição, vi uma das pinturas de Manuela pendurada perto da entrada. Era uma casa iluminada por dentro durante a noite. Não havia pessoas. Apenas janelas quentes contrastando com um céu muito escuro. O título era Depois da Fumaça. Fiquei parada diante do quadro por vários minutos. Pensei em Henrique entrando havia anos em prédios em chamas para salvar pessoas. Depois pensei no nosso casamento. Percebi que tinha sido eu quem começou o incêndio, e quando ele conseguiu sair, fiquei furiosa porque ele se recusou a morrer dentro dele comigo. Hoje minha relação com Manuela está sendo reconstruída devagar. Não somos como antes e talvez nunca sejamos.
Henrique e eu conversamos apenas quando necessário. Beatriz continua fazendo parte da vida deles, mas eu parei de perguntar de que maneira. Otávio desapareceu da minha rotina. Ouvi dizer que se mudou para outra cidade e começou outro relacionamento. Espero sinceramente que tenha aprendido alguma coisa. Eu também precisei aprender. Aprendi que estar infeliz não dá a ninguém o direito de destruir outra pessoa. Aprendi que um casamento pode terminar sem que marido e mulher precisem se transformar em inimigos. Se eu tivesse sentado com Henrique e dito que não queria mais aquela vida, nós provavelmente teríamos sofrido. Talvez houvesse brigas, lágrimas e mágoa. Mas Manuela não teria carregado a mesma cicatriz. Eu poderia ter ido embora com dignidade. Em vez disso, escolhi mentir porque queria manter todas as vantagens do casamento enquanto construía uma saída secreta. Quando Henrique descobriu, ele tirou de mim aquilo que eu mais queria preservar, o controle sobre a história. E talvez essa tenha sido a vingança mais dolorosa para a pessoa que eu era naquela época. Eu perdi o direito de decidir como os outros me enxergariam. Eles viram as mensagens. Viram as fotografias. Viram os registros. Ouviram minha própria admissão sobre a bebida. Viram minha filha chorar. Não existia mais personagem que eu pudesse interpretar para consertar aquilo. Durante muito tempo acreditei que Henrique tinha destruído minha vida naquela noite do churrasco. Hoje entendo de outra forma. Ele simplesmente abriu a porta e deixou todo mundo enxergar a destruição que eu já vinha causando havia meses. Henrique reconstruiu a vida dele. Manuela está reconstruindo a dela. E eu estou tentando construir uma versão de mim que não precise mentir para conseguir o que quer. Não sei se isso pode ser chamado de redenção. Talvez seja apenas responsabilidade chegando tarde demais. Mas é o que eu tenho. Se você ouviu minha história até aqui, deixa o seu like, comenta o que teria feito no lugar de Henrique e me diz de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias de traição, vingança, consequências e reviravoltas que mudam uma família para sempre, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima história.